Fala galera, bem-vindos a mais um Nerd Banger, onde a nerdice é pesada. Meu nome é Fábio e hoje eu venho aqui falar pra vocês, galerinha, um pouquinho do porquê eu acho. Lembrando que essa é a minha opinião, afinal é só o meu canal, né? Do porquê Immortal Hulk é pra mim hoje a melhor HQ de super-heróis que está saindo em bancas atualmente, hoje, nesse minuto. Pra ficar bem redundante. Então é isso aí, galera. Já siga a gente em nossas redes sociais. Já se inscreve aqui nesse canalzinho se você não for inscrito, tá bom? Tem Nerd Banger no Face e no Instagram também. E esse vídeo aqui vai ficar talvez longo, não sei. Eu vou fazer o máximo para abreviar, mas são muitos motivos do porquê eu gosto tanto dessa publicação aqui. Então, bora para esse vídeo maroto, maravilhoso. O Immortal Hulk, galerinha, é uma série que começou a ser publicada em 2018 lá nos Estados Unidos. Conta com os roteiros do Al Ewing, um britânico muito gente boa, com uma cara de ser muito gente boa pelas fotinhas dele, ser um rapaz legal. E o nosso querido Joe Bennett, ou Joe Bené nas artes, um cara que ele tá na ativa desde os anos 80 fazendo quadrinhos, galera. E isso aqui, cara, é um presente muito grande para nós brasileiros, essa publicação, porque tá mostrando o talento absurdo desse rapaz, mas eu vou entrar em detalhes da arte um pouquinho mais pra frente no vídeo. E Immortal Hulk basicamente é uma história de terror com um clima bem medonho, um clima bem terrorzão, estilo Monstro do Pântano, assim, do Alan Moore, como muita gente já falou, e eu confirmo pra vocês. O jeito que o Hulk é tratado aqui nessa HQ é um jeito que, acho que desde a origem dele, do Stan Lee, do Jack Kirby, não se colocava tanto essa maneira horrorosa de mostrar o Hulk. A história começa com Bruce Banner aparecendo novamente, né? Depois de ter sido teoricamente morto durante Guerra Civil 2, aquela bomba escrita pelo Brian Michael Bendis há algum tempo atrás, em que o Gavião Arqueiro dá uma flechada na cabeça do Bruce, a pedido do próprio Bruce, para saber se ele poderia morrer, e ele podia, porém, morrer e permanecer morto são duas coisas completamente diferentes. Então, aqui a gente tem o primeiro ponto que eu vou falar pra vocês que eu acho muito legal, são as referências, as homenagens a toda a cronologia do personagem e também a tudo que envolveu o Hulk em toda a sua rica história desde os anos 60. A primeira homenagem que eu falo pra vocês, a maneira com que a história se passa, na qual o Bruce tá sempre viajando, tentando se manter incógnito, se manter escondido, mas ele tem que lidar com o Hulk que tá sempre aparecendo à noite agora, com uma nova personalidade. E isso vem direto da série de TV dos anos 70 com o grande Lou Ferrigno, que fazia o Hulk. Ele era um fisiculturista fodástico na época e ele fazia o Hulk. E a série era bem dizer isso, né? Era o Dr. David Banner, que na série foi renomeado de David Banner por conta de um preconceito muito escroto com o nome Bruce que tinha na época. E ele andava pelo interior dos Estados Unidos tentando se manter incógnito também e resolvia pequenos casos, pequenos problemas ali, na qual a sua persona de Hulk emergia e ele tinha que lidar com isso, tinha que recomeçar a vida do zero a cada vez que o Hulk aparecia, e era perseguido por um repórter esse que dá as caras na edição, dessa vez uma versão feminina dele, a Jackie McGee, que é uma personagem ligada diretamente com o Hulk por ter tido a sua casa quando ela era criança destruída num dos rompantes do Hulk, o que levou inclusive a um estado de depressão do seu pai e a sua eventual morte. Então ela tem essa ligação com o Hulk, uma espécie de ódio e fascinação pelo Hulk ao mesmo tempo, e ela segue perseguindo o Hulk, tentando descobrir se o Dr. Bruce Banner realmente voltou, se o Hulk está de volta à ativa. Isso então, essa homenagem direta, é muito legal para você ir pescando assim, homenagens a toda a cronologia do personagem. Você tem pela primeira vez, outro motivo que eu vou elencar para vocês aqui, primeira vez que a gente tem, depois de tanto tempo, uma utilização de todas as facetas do Hulk de uma maneira muito bem feita, muito bem amarrada pelo Al Ewing. Todos sabem, né, que o Hulk ele tem, o Dr. Bruce Banner na verdade,
ele tem um transtorno de personalidade, um transtorno de múltipla personalidade, o que, graças à explosão gama, faz com que venha à tona através de vários tipos de transformação em Hulk. Tivemos durante a gloriosa e considerada por muitos a melhor fase do personagem do Peter David, no qual nós tivemos o Joe Tirateima, que era o Hulk cinza. Era um Hulk um pouquinho mais fraco que o Hulk verde tradicional, o meninão bobão, mas ele era bem mais esperto, bem mais maligno. Era uma personalidade um pouquinho mais matreira do Banner, assim, um pouquinho mais cruel que o Banner deixava preso dentro dele, que foi consequência dos seus traumas com o seu pai, o Brian Banner, e deixou ele um adolescente muito introspectivo, e toda essa raiva que ele tinha, toda essa crueldade que ele foi adquirindo por ser introspectivo, se transformou na persona do Joe Tirateima. Aqui ele dá as caras também de uma maneira diferente. Você não vai ter o Hulk cinza per se, assim, o Hulk cinza em si, mas ele continua dando as caras, junto com o Hulk bobão, o Hulk criança, né? O Hulk que todo mundo gosta, que é o Hulk tradicional, do Hulk esmaga, o Hulk que é o fruto direto do trauma do Dr. Banner com o seu pai, aquela criança interna que decidiu prender os seus sentimentos ali, seus sentimentos de raiva, de pura raiva, mas ao mesmo tempo ele tem a inocência de uma criança. Isso é muito bem explorado nas histórias dos anos 70 e 80, inclusive na fase do Roger Stern, que foi publicada recentemente na coleção histórica Marvel. A gente tem bastante isso, daquele personagem raivoso, porém inocente, um personagem que não entende o que está fazendo. É um personagem que acabou ficando icônico e começou a dar as caras, inclusive nos filmes, tanto o do Ang Lee quanto posteriormente no MCU, e depois acabou se perdendo um pouquinho em todo o pastelão que o MCU virou, né? Você tem completamente toda a complexidade do personagem jogada para escanteio em favor da sessão da tarde e das piadas e dos bilhões de bilheteria, mas isso é assunto para outro vídeo. Então vamos deixar agora isso quieto, né? E vamos continuar falando das personalidades do Hulk. E temos então uma nova personalidade do Hulk, que na verdade não é tão nova assim, mas se tornou proeminente nessa fase, que é o Hulk demônio, o Hulk diabo, o Hulk que ele só quer destruir tudo. Ele é basicamente um demônio mesmo, apesar dele amar o Bruce Banner, isso fica bem claro nas histórias. Ele ama o Bruce Banner, ele quer proteger o Bruce Banner, porém o objetivo final dele é destruir toda a humanidade, por conta de toda a merda que a humanidade faz. Das inúmeras guerras que nós tivemos durante o século XX, que foi o século de guerras da humanidade, toda a destruição da natureza, tudo aquilo que o ser humano tem de ruim, o Hulk demônio quer destruir. E essa personalidade dele é mais um motivo, mais um ponto muito positivo dessa fase do All Ewing, na qual a gente tem uma personalidade, cara, uma personalidade medonha, mais agradável. Se eu pudesse fazer um paralelo recentemente com outro personagem que está em voga na cultura pop, eu faria um paralelo com o Homelander, com o Capitão Pátria do The Boys. A personalidade dele é cativante, ele é um sociopata, mas você fica ali interessado por ele e querendo acompanhar mais dele, justamente por ele ser um sociopata que é engraçado, cara. Ele, tipo assim, ele é muito irônico, muito sarcástico, o jeito que ele age. É claro que ele tem ainda um pouco de Bruce Banner, ou seja, ele protege os inocentes, diferente do Capitão Pátria, mas esse sarcasmo dele, ele é um sarcasmo que é muito mais agressivo do que o do próprio Joe Tirateima, a outra faceta do Hulk, por você saber que ele na verdade é um cara ruim. Ele é um cara que tem os seus objetivos próprios, ele é um cara que tá ali pra fazer valer o que ele tá acreditando, que é destruir a humanidade. E ele tá disposto a utilizar todos os outros para atingir esse objetivo, incluindo seus amigos, que apesar dele gostar dos seus amigos, ele gosta mais de si mesmo e do Bruce Banner. Então é uma personalidade que vale a pena ser desenvolvida e está sendo muito bem desenvolvida aqui nessa fase, e vale a pena você acompanhar isso. E lembrando, galerinha, que eu falei que ele já não é tão novo assim, justamente porque ele foi uma criação do Paul Jenkins. O Paul Jenkins, durante o seu run em Incredible Hulk, né, nos anos começo dos anos 2000, final dos anos 90, começo dos anos 2000, no qual ele inclusive matou a Betty Ross, né?
É um run muito legal. E esse personagem, galerinha, ele é fácil de ser encontrado aqui no Brasil. Pelo menos o arco no qual ele dá as caras é muito fácil de ser encontrado. É o arco Cães de Guerra. Eu ia falar Cães de Guerra. O arco Cães de Guerra do Paul Jenkins, que saiu na coleção Super-Heróis Marvel, a coleção de capa vermelha da Salvat, que tá aqui, né, editor? A capa dela. Não adianta você fechar o olho não, cretino. Você vai colocar e não vai... É o teu trabalho, lazarento. Você quer trocar de trabalho comigo? Então nós troca. Mas ela é relativamente fácil de se encontrar. Deve estar esgotada, mas... eu acho que deve ser tranquilo se encontrar ainda no Mercado Livre, nos sebos da vida aí. E ali é a primeira vez que essa personalidade do Hulk aparece em formato demoníaco assim. E todas as outras personalidades do Hulk dentro da mente do Banner estão tentando manter ela presa ali, querem que ela fique presa. E o Al Ewing resgatou isso muito bem ao transformar essa personalidade no seu protagonista principal, no seu protagonista mais evidente nessas histórias do Hulk. O tom, galerinha, o tom dessas histórias, como eu disse anteriormente, ele é bem horrorífico. Ele se sustenta através de um mistério no seu começo, um mistério muito bem desenvolvido, no qual o leitor é muito bem alimentado pelo Al Ewing, pelo roteiro, com o que é essa porta verde. Essa porta verde vai sendo jogada na cara do leitor várias e várias vezes e você vai ficando instigado. O que é isso? O que é essa tal de porta verde que todo mundo está falando? Os gamas irradiados, alguns deles estão perdendo a cabeça e falando direto dessa porta verde. Essa porta verde tem inclusive uma referência à música do Marvin Moore, que para quem recentemente assistiu Era Uma Vez em Hollywood do Tarantino, tem aquele pequeno comercial que o personagem do Leonardo DiCaprio faz, que ele canta essa música, inclusive, Behind the Green Door. Mas essa é uma curiosidade boa, não tem nada a ver com a porta verde da história em si. E a outra coisa também que ajuda a criar esse clima horrendo da história é, agora como eu disse que eu ia entrar em mais detalhes sobre isso, a arte fenomenal do Joe Bennett, do Joe Bennett, que, cara, ele consegue mostrar um body horror aqui que pode até embrulhar o estômago de muita gente. Nós temos aqui, a começar, as transformações do Hulk, elas não se dão mais de maneira anatomicamente bonitinha, com tudo crescendo normal, não. É uma nojeira, cara. Você tem os pedaços do Hulk saindo por cima, a cabeça do Banner entrando por baixo do abdômen dele, e uma coisa grotesca. A participação do Homem Absorvente, um dos grandes vilões da galeria do Hulk aqui nessa edição, também conta com uma cena de body horror grotesca. Ele tá desenhando pra caramba. Além do que, ele tá desenhando o Hulk, esse Hulk demônio, de uma maneira absurda. Ele é totalmente grande, totalmente desengonçado, com um olhar psicótico. Na primeira edição tem 2 splash pages seguidas, focando bem assim. Primeiro você foca no corpo, primeiro ele foca no corpo inteiro do Hulk, depois ele foca só no rosto, aquele olhar de psicopatia total, com aqueles dentes tudo torto, assim. Cara, esse é o trabalho da vida do Joe Bennett. Eu espero que ele só cresça dentro da Marvel depois disso, porque realmente, cara, a arte dele consegue transmitir esse clima de horror que o Al Ewing tá tentando passar através dos seus roteiros. Tem uma batalha com um Abominável no 4º volume desse Immortal Hulk, que puta que pariu, eu não sabia se eu vibrava com a pancadaria ou se eu gorfava de tão nojento que era. É muito legal, cara. A arte dele tá num nível que eu acho que hoje em dia ele é um dos melhores artistas do mundo dos quadrinhos americanos, assim, de super-heróis. Eu acho que ele é top 3, se não for top 1, viu? Vou puxar um pouco de sardinha pro Joe Bennett, assim, porque o trabalho que ele tá desenvolvendo aqui não é uma coisa qualquer, é uma coisa para ficar na história mesmo. E isso auxilia demais o clima. E pra mim é um dos maiores motivos de você ler esse Immortal Hulk, essa série fenomenal. Outro motivo para vocês lerem isso aqui é que eu acho que hoje Immortal Hulk conta com um dos melhores vilões nos quadrinhos de super-herói, que é o General Fortean. Eu não sei como pronuncia o nome dele, eu leio Fortean porque
pego meio que um quesinho meio francês nesse nome aí. E cara, ele é um cara totalmente obcecado, totalmente psicótico, tanto que ele emprega super vilões na sua base sombra, que é uma resposta à base gama, né? Que foi uma base que perdurou durante tanto tempo nos quadrinhos, comandada primeiramente pelo General Thunderbolt Ross, um dos primeiros nêmesis do Hulk, e o seu sogro, inclusive, ele é um sogrão da hora. Não tem escrúpulo nenhum na sua obsessão em acabar com o Hulk. Se o General Ross era um carrasco nos anos 60, 70 e 80, o Fortean é muito pior que ele, porque o General Ross ainda tinha moral, ele era obcecado, mas de uma maneira um pouco menos aterradora. Ele chega a ser completamente vilanesco mesmo nessa edição, e ele vai, principalmente na quinta edição, Quebra-Mundos, a gente vai explorando um pouquinho mais o passado dele e vai vendo o porquê que ele foi ficando tão obcecado assim com a destruição. Ele é um personagem completamente deturpado, é um cara que você ama odiar de verdade mesmo, é um cara que eu acho que foi uma grande adição à mitologia do Hulk, à cronologia do Hulk. E se um dia alguém decidir fazer um filme sério do Hulk de novo, né, se não for outro pastelão igual o Thor Ragnarok foi, eu tô ficando bem polêmico nesse vídeo, né, editor, falando essas coisas, né? Eu tô ficando bem polemicão, mas foda-se, o negócio é pra isso mesmo. Ele seria um ótimo antagonista para um segundo ou terceiro filme do Hulk, assim, pegando os passos do General Ross. E, cara, uma ótima aquisição a galeria de vilões do Golias Esmeralda mesmo. E por último, mais ou menos importante, eu diria que mais importante, um dos motivos de vocês lerem Immortal Hulk é vocês aprenderem como fazer um retcon pesado inclusive, sem cagar na porra toda, sem peidar na espoleta, como eu gosto muito de falar. Aqui a origem do Hulk ela é totalmente retconada, é colocado muitos elementos místicos e por consequência não só a origem do Hulk fica retconada, mas como toda a origem dos Gama radiados, todos aqueles personagens que são provenientes de radiação gama. O Dr. Samson, que é um personagem que eu sempre gostei pra caramba, ele é o psiquiatra do Hulk e ele sempre tem um visual muito metal, com seus lindas madeixas compridas verdes, ele é muito da hora. A Betty Ross, o Rick Jones, o próprio Thunderbolt Ross, todos aqueles, o Abominável, como eu já disse, que deu as caras de uma forma meio diferente nessa série também, todos eles tem a sua origem retconada pelo Al Ewing de uma maneira magistral, adicionando um elemento místico, um elemento que liga a radiação gama diretamente com um mundo mágico e demoníaco. Aqui o Al Ewing ainda, para ajudar a conceituar o leitor no que ele está criando nesse mundo infernal que ele está criando, que está ligado diretamente com a origem deles, ele se utiliza muito bem da Cabala. A Cabala é uma religião, posso dizer que é uma religião, e ela tem alguns conceitos muito interessantes que ele explora bastante aqui para mostrar toda a justa posição entre Deus e o diabo, a luz e a sombra, aquele acima de todos e aquele abaixo de todos. E é só isso que eu vou falar. Quem entende um pouquinho mais de cronologia da Marvel já sacou aqui o que é esse aquele acima de todos e o que é esse aquele abaixo de todos. E isso está diretamente ligado com a história do Hulk e principalmente, cara, isso aí começa a dar as caras de maneira mais radical mesmo nesse terceiro volume aqui, que pelo título já dá pra sacar, né? Hulk no Inferno. Pra mim é uma das melhores edições dessa fase, junto com a primeira e a quarta, eu diria, mas todos assim mantêm um nível muito regular e eu estou muito ansioso para continuar lendo, né? Eu ouvi dizer que o Al Ewing vai escrever 50 edições, então essa aqui está exatamente na metade, né? O volume 5 termina na edição 25, por isso eu decidi fazer esse vídeo para vocês. Realmente, isso aqui teve uma distribuição meio zoada pelo Panini no Brasil, então antes que tudo se torne muito difícil de se encontrar, eu decidi já fazer esse vídeo para quem segue meu canal e não está acompanhando isso aqui, correr atrás antes que isso aqui comece a valer ouro nos mercenários livres, né? Porque
Isso aqui vale a pena. Na minha humilde opinião de leitor de quadrinhos, pra mim isso aqui é o melhor que se encontra hoje de super-heróis em bancas. Não tem pra ninguém, galerinha. Não tem título que tá batendo de frente com isso aqui de maneira nenhuma. Seja o Venom do Donny Cates, que é muito legal, mas é aquele massa velho puro e simplesmente não traz nada de novo. O Mark Waid com o seu Doutor Estranho também tá bem legal, mas não pega nem beira com isso aqui. Na DC também temos o Batman do Tom King, que agradou uns e desagradou muitos, e o Lanterna Verde do Grant Morrison, que eu acho que é a melhor publicação da DC hoje saindo em bancas, também não pega beira com isso aqui não. Isso aqui é o supra-sumo do Demolidor do Chip Zdarsky. Esse aí é um forte concorrente, mas... Não, Demolidor, eu te amo, mas o Hulk tá levando essa, viu? Então, corram atrás dessa fase. Aproveita que só tem 5 encadernados por enquanto, né? Já você vai gastar uns 100 conto aqui comprando tudo. Mas isso aqui vale, viu, galerinha? Isso aqui é clássico. Pra mim, é claro que é meio que cedo pra dizer, né? Só o tempo dirá. Mas eu diria que isso aqui pode entrar ou até desbancar a fase do Peter David, que eu realmente gosto pra caramba. Pra mim é a melhor fase do Hulk. Mas isso aqui veio pra competir. Vamos... Daqui a uns 10 anos vocês me perguntam se isso aqui realmente passou a fase do Peter David ou não. Eu diria que tem potencial para passar, porque apesar do Peter David ter explorado muito bem e ter criado, bem dizer, ele criou, o Bill Manto apresentou o Brian Banner, mas bem dizer foi o Peter David que criou todo o lance das múltiplas personalidades do Bruce. Apesar de ele ter criado, eu acho que o Al Ewing aperfeiçoou. Tudo que o Al Ewing usou aqui, ele usou muito bem da cronologia e aperfeiçoou e soube transpor para uma história de terror que deixa você com os cabelos arrepiados e o estômago revirado. Então, Immortal Hulk é a minha indicação da semana para vocês. Corram atrás disso aqui é um material primoroso, é um material que, cara, isso aqui merecia ter ganho o Eisner mesmo. Isso aqui é foda, é lindo, é maravilhoso. Immortal Hulk pra vocês. É isso aí então, galerinha. Esse foi mais um Nerd Banger, onde a nerdice é pesada sempre e vai ficando cada vez mais pesada, inclusive com o Hulk. Eu tô pensando, galerinha, em fazer meio que... Eu fiquei tão fissurado nessa fase do Hulk agora, que eu tô muito mergulhado no personagem e eu pensei em fazer um outro vídeo do Hulk pra semana que vem, ou pra daqui a 2 semanas, não sei, falando um pouco do filme do Ang Lee. O filme Hulk, simplesmente Hulk, sem mais nada do que Hulk, de 2003. E é um filme que muita gente odeia, eu acho que todo mundo odeia, mas eu não. Tô pensando em fazer um especialzinho sobre esse filme e por que eu acho que esse filme é muito bom. Tem seus defeitos, é claro, mas ele é muito subestimado. Então, se vocês querem que eu faça isso um pouquinho mais rápido, coloca aí nos comentários. E um abraço! Errou! Redes sociais, né, editor? Esqueci pra reforçar, né? Facebook, Instagram, Nerdbanger nos dois. Curte, compartilha esse vídeo, se inscreve e senão eu vou te esmagar, tá ok? E um abraço, forte abraço, amplexos e valeu!